A espinha dorsal do Evangelho de Mateus é constituída por 5 grandes discursos colocados pelo evangelista nos lábios de Jesus. Cada um deles possui uma temática distinta e objetivos determinados. O 5º discurso, dos capítulos 24 e 25, desenvolve o tema da escatologia, ou seja, aquelas últimas realidades que aguardam a humanidade. Esse era um tema que preocupava enormemente as primeiras comunidades cristãs. Logo nos primeiros anos do cristianismo, havia-se a clara convicção de que Jesus viria em breve. Mas na medida em que o tempo foi passando, tal expectativa foi dando lugar a um certo pessimismo, associado a uma vida cristã morna, pouco autêntica. Certamente era essa a condição da comunidade de Mateus. Estamos por volta dos anos 80, as igrejas encontram inúmeros desafios e os responsáveis pelas comunidades precisam oferecer algumas respostas. Anunciando os acontecimentos futuros, o próprio Jesus em Mateus adverte para determinados problemas. Por exemplo, no capítulo 24, versículo 12, ele diz que pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E ainda, no versículo seguinte, ele recomenda: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A parábola apresentada pela liturgia de hoje, conhecida como a parábola das 10 virgens, é bastante conhecida por todos nós. Os 2 primeiros versículos tratam de apresentar os personagens e a circunstância da história. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. O contexto, portanto, é o de uma festa de casamento. Conforme o costume da época, no dia das núpcias, o noivo se dirigia até a casa da noiva e a levava em cortejo para a sua própria casa, onde aconteceriam os festejos. Durante o trajeto, os noivos eram acompanhados por alguns convidados numa procissão luminosa, na qual se levavam tochas acesas. A tradução de nosso lecionário fala de 10 jovens. Em algumas Bíblias encontramos 10 virgens. A expressão virgem não quer indicar a virgindade em sentido estrito. Essas garotas eram as damas de honra do casamento. O evangelista divide essas mulheres em 2 grupos. 5 eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. A palavra empregada pelo evangelista e aqui traduzida por imprevidente é morós. Morós tem diversos significados. Ela já tinha aparecido no Sermão da Montanha em 5,13, quando o evangelista fala do sal que perde o sabor, que fica insípido. O adjetivo também pode significar embotado, atordoado, estúpido. É a pessoa que carece de juízo, extraviada, fraca de mente e de caráter, razão pela qual, na literatura sapiencial, ela deve ser evitada. O extremo oposto é representado pelo outro grupo, das jovens previdentes, sensatas, aquelas que na parábola são descritas como fazendo aquilo que necessitava ser feito. A metáfora nupcial é algo bastante comum em toda a Escritura. Em diversos textos do Antigo Testamento, Deus é representado como o esposo. Em Isaías 54, diz o profeta, com efeito, esquecerás a condição vergonhosa da tua mocidade, não tornarás a lembrar a vergonha de tua viuvez, porque teu esposo será o teu Criador, Senhor dos exércitos é seu nome. Além disso, toda a profecia de Oséias depende desta imagem nupcial. Dessa forma, as primeiras comunidades cristãs aplicaram a Cristo a imagem do esposo. Porém, nessa história falta a noiva. Na história, ela é representada de certa forma pelas 10 jovens, símbolo da comunidade cristã da qual fazem parte pessoas sensatas e sem juízo. Podemos dividir a história em 3 momentos. O primeiro deles chama a nossa atenção para o Senhor que virá. Nesse sentido,
as jovens foram convidadas para o casamento, devem fazer todos os preparativos para a chegada do noivo. Porém, diz o texto, que as imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. O problema da história não é o sono. Tanto é assim que até mesmo as jovens sensatas acabaram dormindo. Porém, ser sábio é entender que a vinda do noivo pode demorar mais do que o previsto. O segundo momento da história é o Senhor que vem. Diz o texto, no meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Exatamente agora começam os problemas. O importante não é somente ser convidado para a festa, mas sim estar preparado para ela. Elas tentam resolver o seu problema pedindo um pouco de óleo para jovens prudentes, mas esse pedido é negado. Tal atitude pode parecer, à primeira vista, algo duro. Afinal, não teria faltado solidariedade, caridade a essas jovens prudentes? Porém, não nos esqueçamos de que a história não quer ser uma lição a respeito de caridade, mas sim de vigilância. A chave da questão está atrás do simbolismo do óleo. O que ele representa? Voltemos ao Sermão da Montanha. Lá em 5:14 seguintes, diz o Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ora, se o óleo representa as boas obras que cada cristão deve realizar, é impossível transferi-las para outros. Diante de Deus, deveremos apresentar aquilo que fizemos e não teremos como contar com os méritos dos outros. O terceiro momento da história chama a nossa atenção para o Senhor que já veio. Enquanto as mulheres foram comprar o óleo junto aos vendedores, diz o evangelista que o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. É interessante que aqui as jovens recebem um outro adjetivo. Antes elas foram chamadas de prudentes, agora elas são chamadas de preparadas. A porta fechada claramente não é um bom sinal. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A conclusão da história apresenta a real intenção do evangelista. Numa festa de casamento, os convidados não chamariam o noivo de Senhor. Aqui, portanto, se trata claramente de Cristo em seu triunfo. Da mesma forma, no Sermão da Montanha, Jesus já tinha advertido seus discípulos, dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a resposta que estas jovens insensatas recebem? Diz o texto: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Essa expressão, não vos conheço, já tinha aparecido exatamente no final do Sermão da Montanha. Jesus fala daqueles que dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como se percebe, o evangelista nos recorda algumas ideias importantes. Primeiramente, devemos estar continuamente preparados para este encontro com o Senhor. Em segundo lugar, o modo de esperar o Senhor. Mais do que ter a boca cheia de palavras, devemos manter as mãos ocupadas no serviço generoso aos nossos irmãos. Que Deus assim nos encontre.